Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Avner e para o vídeo de hoje nós vamos conhecer, a, uma sociedade, pessoas que se desenvolveram entre si e dentro dessa realidade de entender a a experiência que o ser toma de de valor por observar e sentir e reassumir o sentido a partir da observação e da conquista, Porque a sucessão do tempo, quando ela passa a partir das nossas experiências, o nosso jeito de observar muda pelas experiências que a gente repete, Então, muitas das vezes a gente fica redutível, fica inibido a repetir uma experiência. Por quê? Porque a gente tem um dado que entre ela desenvolveu uma informação. Essa informação ela se empreende no ser e se desenvolve sobre desvios, E aí tudo isso fez uma mudança com o passar do tempo. E tudo isso é a história que a gente tem. Então, antes de uma pessoa chegar em algum lugar, ela precisa de se movimentar. Então, para ela desejar se movimentar, ela precisa de uma informação, Algo dentro dessas pessoas, dessa cultura, precisa se revelar capaz, solucionante, com vontade de movimentar, de empreender. E aí é disso que se trata esse consentimento da história moderna, A gente já falou do mercantilismo e da revolução que a escola marítima causou. Mas para eles chegarem nessa conclusão de se movimentarem, de se lançarem ao mar, de buscarem as informações e as conversões da natureza que acertariam eles nessa navegação, nesse sucesso, a gente tem que entender que toda chegada, desses povos que imigraram, que decidiram sair, tem um motivo, E aí, quando eles chegam em algum lugar, esse lugar ele também tem um motivo de estar do jeito que está, Então, todas as motivações, quando elas se unem, elas entram em acordos, fazem as negociações. Então, para descobrir quem negociou, quais transformações negociaram com a chegada dos europeus, a colonização que a gente chama, a gente precisa de entender como as pessoas ficavam, nos seus locais, Quem eram os povos, o que eles praticavam, por que eles não saíram, por que eles ficaram, o que empreendeu eles
de ficar e crescer. Que forma é essa de organização? Quem são eles? Né? E aí, quando os povos europeus, os povos de outra cultura chegarem nos continentes americanos, eles vão descobrir, né? E vão negociar com essa descoberta. Mas antes deles negociarem, é bom que a gente saiba com quem que eles estão mexendo, né? E é isso que a história busca saber, pelos registros, pelos dados, porque isso é muito relevante, né? Isso é um trabalho de anos e de seres como nós que buscaram relações com a natureza para desimportarem-se com o passar do tempo nessa relação, né? Criando uma sistemática que lhes consumissem em uma sensação cada vez mais íntima, mais libertada, mais avantajada com a sucessão do tempo. E um dado relevante é que eles eram muito simples, e mesmo com a simplicidade eles conseguiam, né? Conseguiam sentir. Então vamos ver, né? Como que isso pode salvar vidas a partir de contos, né? De contar com isso. Então hoje a gente vai conhecer os primeiros povos da América, né? E aí, por que a gente fala que eles são os primeiros povos? Porque a gente parte desse ponto de entendimento e vai buscando o desrendimento deles, desses saberes, ao longo do desescalar, observando com precisões lógicas os acontecimentos. Então, essa é a jornada do saber, né? A gente precisa aprender a voltar. E dessa volta experienciar sabendo, até conseguir usar a razão desse saber para corroborar com soluções. Então, por que eles escolheram ficar e não empreenderam? Quais será que eram os motivos deles, né? Primeiros povos da América, né? Então, se referem àqueles que viviam na América antes da chegada dos europeus. Então, olha só, antes da chegada dos europeus. Então a gente sabe então agora que para as pessoas decidirem sair, elas precisam de um motivo, né? Motivo. Então esse motivo é o que diferencia, né? A diferenciação parte desses motivos. E quando a gente é igual, né? A gente tem essa linha de igualdade aqui, ó. Mas a gente, dentro dessa igualdade, a gente decide escalar por um motivo, ó. A gente diferencia a nós mesmos pela elevação desse motivo. E esse motivo ele fica sendo ordenador. Ordenador de nós, né? Ordenador. Só que esse nós, ordenador do eu, né? Esse ordenador do eu, que desvetoriza para cá, por motivo,
ele se diferencia e às vezes ele leva pessoas com ele. Então, a gente tem que entender que esse arquivo, né, que diferencia os europeus dos povos pré-colombianos, né, dos primeiros povos, tem a ver com esse motivo. E esse motivo ele vai ser contado pela história. Então, o que mais a gente está buscando é saber, mas por que razão, né, aconteceu as coisas e nós levamos desse motivo para essa resolução de viver atualmente, né, de saber. Também são chamados de pré-colombianos, pois são situados no período anterior do desembarque de Cristóvão Colombo em 1492. Então nós vamos procurar saber sobre esses pré-colombianos. Por que colombianos, né? Porque é antes da chegada de Cristóvão Colombo, né? Colombo, em 1492. Então olha aqui, ó, 1492. Então olha assim. Então aqui, ó, a gente tem 1492 e 92, chegando aqui, ó, nesse continente. Então esse motivo, né, chega e começa a fazer relação diferenciais. Então vamos conhecer, ó, o Estreito de Bering. O continente americano já era ocupado por diversos povos há cerca de 10.000 anos, como demonstravam evidências arqueológicas. A teoria mais aceita entre os cientistas é a de que a povoação do continente americano ocorreu pela travessia do Estreito de Bering. Perseguindo os animais, os caçadores atravessaram o estreito e se estabeleceram ali. Então vamos lá, ó. Vamos pegar aqui, vamos construir essa parede aqui de motivos, ó. Essa parede de motivos, o primeiro vai entrar aqui agora. Perseguição de animais. Fontes de hierarquia alimentar. Então, primeiro motivo, ó, o tesouro alimentar, a carne, a caça. Estreito de Bering. Perseguindo os animais, os caçadores atravessaram o estreito e se estabeleceram ali. Então, nós temos um estabelecimento no Estreito de Bering. Bering. Onde que é isso? Prévias das rotas do ser humano na América. África, Europa, Ásia, Alasca, América do Sul.
Entretanto, há povos que apontam a existência dos seres humanos nessa parte do globo mesmo antes das incursões pelo Estreito de Bering, por rotas alternativas ou pela navegação. Então vamos ver aqui se a gente acha o Estreito de Bering. Aqui, ó, tá aqui. Aqui é o Estreito de Bering. É aonde que tem menos a travessia dentro desse gráfico e dessa escala. Eles pegaram da Europa, saíram para a Ásia, para a Sibéria e quase cruzaram pelo Alasca ali, ó. Estreito de Bering. Teoria de Clovis ou Clovis First. Há outra teoria sobre a chegada do ser humano no continente americano, a teoria de Clovis ou Clovis First. Ela defende que todos os povos nativos do continente americano tiveram uma origem única de uma onda migratória vinda de Beríngia. Contudo, atualmente essa teoria não possui tanta relevância, tendo sido já muito criticada e refutada por estudiosos da área. Defende que todos os povos tiveram origem única de uma onda migratória vinda de Beríngia. Sibéria. Características dos primeiros povos da América. Os primeiros povos da América eram nômades, caçadores e coletores. Então isso aqui é importante. Os primeiros povos. Características. Os caras eram caçadores, então coletores. Então o dia a dia deles era pontuado por escalas de referência desses pontos aqui, ó. Segundo os estudos arqueológicos, suas características físicas têm traços semelhantes aos dos povos da África, Austrália e dos povos mongóis. Essa teoria é apoiada por pesquisas genéticas que apontam um paralelo entre o DNA dos índios americanos e dos povos citados. Então, se eles eram caçadores e coletores, eles mudavam sobre rendimento de relação com as práticas de seus ofícios. Como que eles mudavam? Sensitivamente. O extrativismo, contudo, não era a única maneira de subsistência dos povos. Há 7.000 anos, as nações americanas já dominavam a agricultura e plantavam abóbora, batata, milho, feijão e mandioca. Da mesma forma, domesticaram pequenos animais. Então, coletores e caçadores. Tudo isso aqui, ó, foi crescendo. Então, eles foram empreendendo saber. Então, aumentando o ângulo de saber aqui, ó. Eles sabem mais. O continente americano estava inteiramente povoado na época da chegada de Cristóvão Colombo. Além de coletores divididos em vários povos e espalhados por todo o continente, havia civilizações organizadas em imponentes impérios, como os maias, astecas e incas.
Então, isso aqui, ó, é a base. E aí, quando Cristóvão Colombo chegou, dentro dessa base haviam já povos com assuntos hierárquicos já sendo discutidos, né? Civilizações. Já haviam civilizações. Vão cheirar essa palavra aqui, ó. Civilização. Vão sentir o cheiro dela, ó. Conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Então, olha só. Os caras, né, dentro dessa civilização, eles já conseguiam ter rendimentos de organização. O que é civil? Se você vê, anota o ângulo de reagir a ações melhores, porque quanto mais ângulo a gente tem, mais sabedoria a gente sabe amarrar aqui, ó, para dizer da base uma esticação, né? Esticar o saber da base. Como? Costurando, puxando, melhorando a caça, a coleta. Então, essas civilizações não eram melhores nem piores que os europeus em muitos aspectos, mas tinham ritos e sacrifícios extremamente chocantes para os europeus. Então, eles tinham motivos para sacrifícios e ritos, diferente dos europeus, porque eles tinham algum motivo, né? Não que eles eram piores nem melhores. Do mesmo modo, haviam costumes da Europa que pareciam estranhos aos nativos. O problema foi a força desproporcional usada pelos europeus ao invadir a América, causando genocídios que dizimaram diversas etnias. Então, nós temos aqui, ó, a América genocidificando os povos por armamento superior. América Central. Na região que compreende a América Central, do México até a Costa Rica, vivia um conjunto de sociedades estratificadas com um complexo sistema de exploração agrário e que compartilhavam crenças, tecnologia, a arte e a arquitetura. Então vamos ver aqui, ó. México, ao México, tá aqui. E a Costa Rica tá onde? Colômbia. Aqui, ó, Costa Rica. México e Costa Rica. Bem bonita, né?
Então, na América Central vivia um conjunto de sociedades estratificadas com um complexo sistema de exploração agrária. Então, aqui vivia uma sociedade com um sistema agrário bastante com várias tecnologias, arte, arquitetura e crenças. As estimativas arqueológicas apontam que o desenvolvimento da complexidade dessas culturas tenha começado em 1800 a.C. e 300 a.C. Sua tecnologia permitiu a construção de templos e realização de pesquisas nas áreas de astronomia, medicina, escrita, artes plásticas, engenharia, arquitetura e matemática. Então agora o bicho pega. América Central. Então a gente está falando de pessoas semelhantes como nós hoje em dia. Porém, eles desarquivavam os seus motivos para outras bases de realização descomum, né? Diferenciação. E aí o que acontece? Toda essa sensibilidade conquistada com as relações da natureza fizeram com que eles empreendessem na astronomia, né, na matemática, né, engenharia, escrita. Então, coisas fundamentais, né, ciências, um pouco de ciências. E aí eles crescessem nesse domínio. As cidades eram importantes centros de comércio na região hoje ocupada pelo México. Essas civilizações foram praticamente extintas pelos povos colonizadores, e o que sobrou foram evidências históricas de sua organização e modo de vida. Então, o colonizador ele venceu por força. América Central. Os astecas viveram na região que hoje corresponde ao México. Tinham uma organização rígida e extremamente estratificada, com um imperador que era considerado uma semidivindade e chefe do exército. Astecas. Por que eles tinham um imperador? Porque eles tinham um motivo, né? Imperador. Chefe do exército. Era um povo guerreiro que viveu seu apogeu entre os séculos XV e XVI. No entanto, não se descuidaram da agricultura. Então aqui, povo guerreiro. Por que eles eram guerreiros? Porque eles tinham motivos para isso. Mas quais que seriam os motivos da guerra para eles, né, se empreenderem? Você acha que é a batalha contra o próprio povo ou é para formar pessoas mais capazes de trabalhar, mais bem-sucedidas na arte da caça, na arte da pesquisa? Em um povo desse modo desenvolveu o cultivo através de plataformas a fim de aproveitar o máximo espaço e terras agricultáveis. O Império Azteca era formado por quase 500 cidades,
num delicado equilíbrio de alianças e rivalidades. O navegador Hernán Cortés aproveitou-se desta situação para conquistá-los. Então, tá aí, né? Astecas, América Central, pessoas que buscavam seus rendimentos, né? A partir dos motivos que eles eram apresentados pela natureza. Maias. Olha só que legal, cara. Hoje em dia, muitas pessoas não conseguem nem ter vontade de sair da cama para fazer alguma coisa nesse sentido. Por isso que o exercício é muito importante, né? Ele lapida na alma da gente o erguer diário, né? Então olha só o guerreiro ergueiro diário, porque a dor ela tem que ser combatida, porque ela engana, né? Ela engana e ela é muito fácil de ser atacada. É só você ter a arma certa para atacar a dor. Hoje em dia a medicina ela busca a arma certa a partir de farmacologias, formas de dar água com extração. Ou seja, o que é extração? É a forma de erguer atividade no organismo. Coisas que os maias não tinham nesse sentido farmacológico, só que eles começavam a pegar nas plantas e nas suas necessidades diárias, né? Assim que eles sobreviveram. Por isso que eu fiz essa contraponto, porque hoje em dia as pessoas elas têm medicamentos, elas não acreditam que o ergueira pode salvar elas. Os maias viviam na região que hoje corresponde a Guatemala, Honduras, Belize, El Salvador e Península de Yucatán. Formavam um conglomerado de cidades-estados que estavam constantes em guerras entre si. Guatemala. Aqui, ó. Honduras. Então essa região aqui, ó, bem próxima dos Incas. Quando os colonizadores chegaram, havia pelo menos 6 milhões de maias na região que foram dizimados. Cara, 6 milhões de maias. 6 mil milhões dizimados. Eram hábeis escultores e fizeram verdadeiras obras de artes em materiais duros como jade. Avançaram os cálculos matemáticos e possuíam um calendário com 365 dias do ano. Por quê? Porque eles têm um motivo, eles tinham
observação, eles tinham avanço sensitivo para poder se regrarem, né, se guerrearem contra si mesmos para diminuir a dor. Igualmente levantaram grandes pirâmides, muitas das quais podem ser visitadas até hoje. Era um povo politeísta e ofereciam sacrifícios humanos e de animais aos deuses. Assim como a religiosidade medieval estimulava práticas de jejum e autoflagelação, os maias também incluíam o autossacrifício e ofereciam seu próprio sangue aos deuses. Né? Sangue aos deuses. O que seria sangue aos deuses? Né? Motivos. Tá, vamos pôr aqui sangue aos deuses. Sangue aos deuses, o que seria? Né? Seria você cortar os pulsos e derramar na natureza. Por quê? Porque a gente começa a saber que o alimento modifica o potencial. É só você passar fome e depois se alimentar de um café e de um pão para você ver o que é potência no ser humano. Né? Como é que a célula ela vai vibrar com o pão e com o café depois de um período longo sem comida, sem alimento. Então, essa vibração que causa a partir da ionização da digestão dos alimentos, a partir dos micro-organismos no interior de nós, da célula, a natureza também tem. E a natureza também passa fome, a natureza também sabe o que é sabor, né? O sabor, ele é o agito que causa entre elas. Se você dá sangue para a natureza, ou para os deuses, né? Para a natureza ela vibra mais. Ou ela se parece mais com... ela fica se parecendo mais com você. Então tem isso, né? Existe esse pesquisa. Então eles tinham um motivo da pesquisa, né? Às vezes a gente acha que é só um sacrifício e é uma arte cinematográfica e tal. Não, né? A rosa, a flor, a evolução, as sementes, tudo passa de motivos de empreendimento sensitivo, de pesquisa, de oferecer o seu próprio sangue para os deuses. América do Sul. A América do Sul estava povoada por várias tribos que se organizavam de maneira distinta. Temos a civilização Inca, que se estende segundo a Cordilheira dos Andes, bem como os Mapuches no sul do Chile e da Argentina. Igualmente, o futuro território brasileiro estava ocupado com dezenas de povos, como os tupis e os tamoios, aimorés, tupiniquins, guaranis e muitos outros que foram perdendo seu espaço à medida que avançava a colonização portuguesa. Então a gente estava descendo aqui, México. Agora a gente vai para a Cordilheira dos Andes. Olha onde que fica a Cordilheira dos Andes. Um pouco perto aqui, né? Colombo. Então nessa área aqui, ó, já havia povos. Por que eles ficavam bem na periferia? Porque o meio era o lugar dos animais, né? Era o lugar
não tinha água suficiente, não tinha vielas. Bacana. Incas. Os incas habitavam astecas, maias e agora os incas. Os incas. Os incas habitavam o Equador, o sul da Colômbia, o Peru, a Bolívia. Ao menos 700 idiomas eram falados no Império Inca, que, como os demais, foi conquistado e destruído pelos espanhóis. Fala assim, 700 idiomas? Porra! Né? Que isso, cara? Nó, 700 idiomas? É ingresso demais, não é não? Embora não dominassem a escrita, este povo criou um sistema de contagem, o quipo, e o aplicavam para cobrança de impostos. Quipo. Além de terem desenvolvido um método de cálculo que utilizava um instrumento semelhante ao abaco, consideravam-se filhos do Sol, eram politeístas e tinham seu chefe Inca adorado como um deus. As famílias deveriam entregar ao menos uma filha para servir ao Inca por certo período. Então, quando a gente fala de pessoas buscando bases de relações com a natureza, né? Toda a constante da natureza, tudo aquilo que é constante na natureza, né, passa uma relação segura. Então, tudo que é constante, né, a relação, por exemplo, do Sol, dessa fonte que é constante na natureza, para com o indivíduo, vai se tornando cada vez mais técnica, apropriada, segura, a partir da resolução de saber dessa constante, né? E aí, aquilo que não é constante precisa ser cuidado. Então, como o Sol ele tem uma constante e uma inconstante, né, que são os períodos, né? Tudo isso fez com que o ser humano passasse a modificar o Sol dentro da sua organização espacial com o meio. Então não é vergonha, não é de modo algum trazer o Sol como um deus, né? Ser politeísta. Tem muitas pessoas que hoje em dia, por domínio do cristianismo e já nascer imerso a essa tendência do ser humano, principalmente a gente vê isso muito nas pessoas que já nascem com tecnologia e começam a descoordenar como se isso sempre fosse natural, né? E não, né? Isso é uma construção sociológica, né? Não é do dia para a noite que as pessoas abandonam costumes, né? Rendimentos, padrões de receita
empreendidos ao longo do tempo. E ninguém é burro ou inteligente por isso. Porque a vida, ela é um equilíbrio. Ela não é você ter eficiência mais que outra pessoa, nem menos para poder se pendurar em um varal de tirar capital das contas para pagar. Não é isso. É bem mais, é bem maior que isso, né? O catolicismo, a tecnologia, o autoempreendimento, os sistemas de dispensas e as várias desinformações burocráticas para que as pessoas consigam empreendimento, né? Ou seja, consigam garantir os direitos que já deveriam ser garantidos, é muito dificultoso, né? É muito cobrado, né? A natureza, ela cobra por si mesma, né? A natureza já cobra uma relação por si mesmo. Se a pessoa está viva, ela já está se relacionando. Só que o ser humano, com o cristianismo, ele já chega cobrando aquilo que o cristianismo assume como melhor. Então não basta só a natureza assumir aquilo que é melhor dentro da contração gradativa que os seres humanos encontram sobre empreendimento de guerrear, né? de se tornar um guerreiro para poder se erguer diariamente como as plantas. Não. O ser humano, sobre essa potência da religião, do cristianismo, ele tem a consciência armada para cobrar. E aí quando a pessoa que está empregada a cobrar, os pais, a família, isso e aquilo, não cobra, eles mandam cobranças do além, né? Das placas, da tecnologia, disso e daquilo. Tudo bem, isso funciona, isso é importante, porém nós estamos muito devastados por essa arte. Nós estamos devastados, nós estamos soterrados, vivemos soterrados, porque nós não conseguimos domar com excelência para a sociedade essas bases, né? Muitos saem e tentam fazer sua parte e domar. Porém, nós não temos um bom efeito desse lado que coopera, né? Porque nós estamos muito gulosos, né? Essa é a verdade. A gula tomou a arte da gradativação, né? Então as pessoas, elas se desimportam por o além mais do que lhe é além de precisar, né? E aí essa manifestação deixa as pessoas todas distendidas, né? Distendidas por ocupação de repetir, né? Repetir essas aplicações, essas obras, né? Que não necessariamente são as melhores, né? Então os incas eles foram sendo apropriando, né? Foram constirpando naquilo que era seguro técnicas de elevar
a segurança há uma importância que lhe cabe equilibrar, né? Lhe cabe consumir, lhe cabe encontrar importância. E então não é vergonha nenhuma, né? Eles não estavam errados, não morreram por isso, né? Por mais que algumas histórias tentam desdobrar, né? Povos indígenas do Brasil, né? Povos indígenas do Brasil. Aqui a gente tem uma imagem, olha lá, a arma contra a natureza. A região que hoje é ocupada pelo Brasil era habitada por cerca de 4 milhões de índios quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral aportou. A maioria era constituída por coletores e caçadores. Hoje, mesmo após a redução do território indígena, há 240 povos indígenas no Brasil que falam até 150 dialetos. 250 povos indígenas no Brasil. As principais causas da redução da população foram a pressão colonizadora e as doenças trazidas pelos portugueses. Pressão e doença. Os remanescentes de povos indígenas brasileiros ainda vivem em constante disputa por território e são alvos de doenças e vivem a maioria em extrema pobreza. Entre esses povos está o Guarani Kaiowá, que vive na fronteira do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. O assassinato de líderes indígenas e a ocupação de terras são constantemente divulgadas pela mídia. Isso aí já é uma vergonha danada, né? Se matar alguém por terra é complicado, né? No dia de hoje. América do Norte. Então a gente estava falando América do Sul. América do Norte. Interior de uma tenda de uma tribo Apache. Os primeiros assentamentos humanos da América estão registrados no atual Alasca, Estados Unidos. Ali o povo Inuit ocupou áreas do Canadá e Groenlândia. Vamos ver aonde que é o Alasca. Que legal. Então eles vieram conquistando esse território aqui. Alasca. A chegada dos europeus. A chegada dos europeus, os povos nativos da América do Norte eram tribos de comportamentos seminômades, além de caçadores-coletores e outros eram povos sedentários que viviam de atividade agrícola. Só uma pauta para
para levantar aqui, né? Ó, o jeito dos habitantes, dos seres, né, é uma expressão do possível de sentir parte íntima daquilo que lhe integra. Então, o ser, o que habita em ser é o redor, né? Então aqui a gente tem um ser, e esse redor que lhe habita, né, compõe esse ser. E aí quando ele pensa que não tem mais, ele está errado, porque sempre tem, sempre está escalando. E aí ele volta, né? Isso aqui tudo faz suspensão. E ele se transforma, porque é um tornado. É um tornado quântico. Por sensação, por contração sensitivas. E tudo isso faz a lapidação interior. Por que eu estou falando isso? Porque isso é história, né? Isso é o jeito da mudança. Então, o comportamento, ele tá para a sensação do jeito que diz pode, né, dar. Entre eles estão incluídos os Apaches, os Shawnee, os Navajos, os Creek e os Cherokee, os Sioux e muitos outros. Sua religiosidade era politeísta, com o culto especial ao espírito dos antepassados e animais. No entanto, em algumas tribos se registra o culto teísta, onde havia uma entidade maior que as outras. Por que você acha que as pessoas... A comunicação sempre foi uma linha de pesquisa pessoal do homem, né? A espiritualidade sempre foi uma linha de pesquisa individual do homem, do servir. Servir o quê? Do servir controle, né? E aí o que acontece? Dentro dessa espiritualidade, a conexão é o que amplia o controle e o que às vezes deixa perder. Por que deixa perder? Porque sobre a gradação de sentir ter, abandonar o ter é uma questão de deixar. Porque você pode morrer sem deixar, né? E aí o que acontece? Esse ser humano, ele tem uma certa alquimia por consolidação natural. E aí ele vai se conectando, e a espiritualidade é o lado dele que desafirma essa conexão.
Então sempre é uma via de pesquisa, indireta ou direta. De todas as formas, os indígenas americanos tinham uma cosmovisão peculiar, onde os humanos, a Mãe Terra e o Pai Céu são apenas um. Visão bonita, viu? Hoje está desqualificada para ser, pelo lado da industrialização e do ritmo que nós nos desatornamos por esse efeito aqui, ó, né? Hoje em dia, se alguém fala que a industrialização é isso, ou que o carro é isso, ou que isso, tá sujeito a perder a atitude motorizada dentro desse estado da arte aqui, ó. É um perigo. Com a marcha para o oeste, os indígenas foram expulsos sistematicamente das suas terras. Morriam nos campos de batalha, de doenças e também de fome, pois com a ocupação da terra os animais foram se extinguindo. Então a marcha para o oeste, norte, sul, leste, oeste. Então eles saíram do Alasca e vieram para cá, ó, rumo ao Canadá até chegarem nos Estados Unidos. A indústria cinematográfica americana transformou a colonização em direção ao Pacífico como um evento espetacular, onde os indígenas eram tratados de forma estereotipada e violenta. Entre os últimos acontecimentos está o massacre dos Sioux, em 1890, quando a cavalaria dos Estados Unidos executou 150 indígenas, entre homens e mulheres e crianças. Os corpos foram jogados em uma cova coletiva. Então você imagina, em uma sociedade que... Vamos lá, vamos ver isso aqui na íntegra. Vamos descer nessa piscina aqui. Em uma sociedade que nasce a semente imune de uma morte, né? Cresce e associa esse nascimento beleza? Então, se em algum momento de uma sociedade a morte, né, alguém matar alguém for levado à imunidade, né, esse alguém ele vai criar formalismos para poder sobreviver sobre uma sentença de vida, né? Então ele vai justificar que isso é bom, só que isso não é bom, né? O indivíduo da mesma espécie nunca mata o indivíduo da mesma espécie, nunca, porque isso é contra a natureza. Então, uma sociedade que vai contra a natureza está com seu tempo contado. Contra a natureza tem seu tempo contado. Não sobrevive, né? E aí o que acontece, né? Isso cria a revolução. E aí você imagina, se a sociedade ela cresce essa morte com justificativa,
o que não torna essa sociedade? Uma hora todo mundo vai matar todo mundo, né? Por quê? Porque a célula, ela não mata. A célula, ela faz assim, ó. Ela se divide porque é a lei, ela precisa. Ela não sobrevive matando, né? Embora em algumas partes de desinformar-se pela sociedade, ela acaba entrando em choques, e esses choques aqui, ó, ou desintegram, ou somem, ou aumentam o volume. E aí você tem um volumão aqui. Ou você não tem nada, né? Então é mais ou menos isso. Então é bem complicado esse lado desses encontros. Só que aqui, ó, aqui a gente já viu que um encontro, ou ele some ou ele cresce, né? Então, quando uma sociedade tem uma cultura bem formal, né, bem positiva, e ela não consente se adequar a outra, olha só, fazer, né, negociações, as culturas acabam sumindo por esse encontro aqui, ó, por essa realidade aqui, ó. Então some por essa coisa. Então, qual que é a melhor solução para tudo, para a vida? É criar uma base segura de reunião, né? Essa é a tentativa do cristianismo, das religiões, né? De todas as religiões. Porém, a gente não consegue reunir as pessoas se a gente desmorona a união com uma certa dificuldade de descontração. Então é muito complicada essa dificuldade, porque nós temos soluções para elas, né, para lidar com elas. Só que aparentemente o lado do saber e do conhecer das pessoas dentro de um sistema de policy, de investigação, leva as pessoas a desfirmar preconceitos, né, preconceitos de vetores em informação de descarga. Então, nenhuma rede cheia desses vetores desinformados de descarga, as pessoas elas brincam de jogo das velhas. E aí elas encontram um centro de contenção de saber. E elas arcam para o ajuizamento dessa contenção. Mas elas esquecem que isso é errado. Isso é dominação faz o ambiente se tornar o crédito final de saber, esse vetor, né? Então olha só o padre com o vetor aqui, ó. Palhaçada. Não é uma palhaçada isso? Pois é, mas é assim que ele... Mas ele é uma palhaçada mesmo, né? Por quê, pessoal? Por quê? Porque isso é a caneta que diz padrão por utilização, né? Por revelação entre esse tornado de saber que nós, por investigação, pelo lado de utilidades, a gente nos assassina.
E essas assassinações, elas têm cores. E essas cores, elas têm natureza que desapropria saber. Só que isso tudo é uma ilusão de munição de saber, de quantitativa. Alguém que perdeu o foco ou ainda está vendo a munição despontuando aqui, ó. Só que tem muito erro nesse domínio. E aí, o que acontece? Quando as pessoas se unem para relevar o erro, o erro some. E será que a gente não tem coragem para encarar o erro? A gente precisa sempre sumir o erro, né? E aí o erro ele vai fazendo isso aqui, vai fazendo isso aqui, vai fazendo isso aqui, né? E aí sucessivamente o erro vai, ó, desvacinando as pessoas e desmontando as pessoas e desmatando as pessoas daquilo que elas poderiam ter, né? Poderiam ser, poderiam acreditar que é possível. Só que esse crédito de é possível, ele é uma aparência, né? Simplesmente. Porque a maioria das pessoas, elas vivem falando assim, vai atrás, né? Vai lá e vai atrás, vai atrás, vai atrás. Porque se você for, você vai ser coloridinho aqui, ó, né? Você vai ganhar cor. Mas não é bem assim que funciona a realidade, né? Os primeiros povos que o digam, né? E aí a gente é desacertado hoje em dia pelas armas dos enganos. Os colonizadores ainda estão por aí, né? Desenganando as pessoas com bens e tais, né? Com idas para o Sol, com movimentação de partículas, né, com eficiências de resoluções de segurança. E aí, né, aquilo que era de todo mundo, né, fica sendo só desimportal para alguns passarem, né? Céu e inferno. Né? Depende do seu próton. Ao jogo da velha. Tchan. E é isso, pessoal. Primeiros povos são os camaradas que prepararam, né? Prepararam assim, habitavam, né? Quais que eram os hábitos, caça, coleta, tudo isso que fez com que as relações dos seres humanos mudassem. Só que a maior mudança foi a morte, mas a morte não por natureza, a morte inatural. Essa, sem dúvida, é a maior mudança do século, da história. A maior rendimento tecnológico é a guerra. Mas é a guerra porque o homem, quando o homem mata a sua própria natureza, ele conhece tudo. Ele pode tudo. Esse é o pecado da vida.
Sem dúvida nenhuma. Porque quando ele faz isso por vontade própria, ainda tem isso, né? Mesmo que seja por vontade não própria, seja uma coisa, ele tem condição de pagar por isso e salvar sua alma. Mas quando ele faz isso, ó, veja só, por vontade própria, ele deixa de crescer, ó. Aqui, ó, ele mata, e guerra. E aí sempre vai ter guerra, sempre vai existir guerra. Se ele assumir esse estado de guerra, uma hora vai chegar a guerra de novo pra ele, ó. Guerra, né? Tá vendo? E aí isso aqui tudo é uma escala. A gente tem essa escala. A escala só muda, a escala só se dá bem quando as pessoas aprendem a negociar. O que é negociar? É ajeitar, é solucionar. E a ciência, ela busca isso. Ciência, ela busca isso, porém existem muitas direções contra as ciências, porém que não dizem ser, né? Existem os contra aceito isso. Esses contra aceito isso não é contraceptivos, é contra aceito isso. É que dizem acreditar na ciência, dizem, né, se formar na ciência, mas são contra a regência que ela impõe para a gente ser, né? Ou seja, mecanismos de conselhos, mecanismos de divisões, mecanismos de negociações, né? Então ainda a gente tem um rendimento muito para melhorar nisso. Por quê? Porque essa morte aqui, ó, ela modifica muito. A única coisa que modifica mais na vida é essa guerra aqui. Mata milhões de pessoas, mas não é só matar milhões de pessoas. É você impedir a correnteza correta, o correto. Porque o correto é a desescalação da natureza e não do homem em obrigação da natureza, porque o homem ele vai perder, vai se deixar, né? Agora a natureza não. O sentido da natureza vai continuar. A gente só vai atrasar quando a gente matar. Mas matar por como? Nós matarmos. A gente matar. A gente pegar e falar assim, não, eu vou fazer guerra, não, eu vou matar o fulano. Então isso é muito errado. E aí isso é o que mais mudou. Essa é a tecnologia que mais mudou os povos. E aí o que permitiu isso? Foi a colonização, o desejo de tomar terras, né? Então a história é importante para a gente interpretar isso, né? Bom, então é isso. No vídeo de hoje a gente acabou chegando nessa conta de estar nesse vetor de modificação de design, de ciência, de investigação. Pode ter certeza que todos os dias você tem um pontão dentro, você é um pontão dentro dessa realidade de sabedorias. E aí não tem como, né? Se ser ou não ser, se é ou não é, isso é difícil do mundo e dos povos, né? Dessas conquistas. No mais a gente vai falando mais de história. E aí agora que a gente sabe dos povos que estavam nas Américas antes, a gente pode entender como foi a colonização. E a colonização que a gente vai ver semana que vem, ela é muito violenta. Ela mudou muito as nossas realidades, né? Enlouqueceu
muitas pessoas, deixou elas em privações e formalizações de provar que a gente deveria nos privar. E a maioria das mudanças que a gente tem hoje de artifício ilusório nasceram dessas guerras, desses edifícios de insegurança, de medo, de valor, para coisas que são só transformações materiais. As pessoas desenham alguma coisa e dizem ser muito valorosos e se perdem num versículo interior de descontração, sedimentando valor para uma coisa que nasceu dessa consequência, né? É triste, eu sei que é muito revelador, eu sei que muitas pessoas vão ignorar esse saber por rezas e desacordos de não valer a sabedoria. Tudo bem, né? Sabão e água estão aí. Mas é isso, a gente se vê no próximo estudo. Um abraço para vocês e fui.